Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste dia 27 de abril, chegamos ao segundo domingo do tempo da Páscoa e hoje nós concluímos a oitava da Páscoa. Esses 8 dias, desde o domingo da Páscoa, em que nós a cada dia fomos ouvindo as aparições do Evangelho. A partir de agora, aos domingos, eu vou comentar, além do Evangelho, também as outras leituras. Então, se durante a semana nós temos 2 vídeos, um da primeira leitura e do Salmo e o outro do Evangelho, no domingo eu vou ler o Evangelho, mas comentar algumas passagens que são importantes da primeira e da segunda leitura de hoje. Ouviremos o Evangelho, então, de João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse segundo domingo da Páscoa, nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. Santa Faustina, uma religiosa da Polônia, teve uma experiência de aparições privadas de Jesus que revelou a sua misericórdia. Aquela imagem de Jesus misericordioso, cujos raios saem de Jesus, os raios da misericórdia, que brotam do peito aberto de Jesus e que querem nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. E a partir daquela devoção, Papa São João Paulo II instituiu esse domingo da Divina Misericórdia. Misericórdia que nós visualizamos no Evangelho. O ressuscitado, depois de desejar a paz, sopra sobre os discípulos e concede o Espírito Santo para que eles tenham o poder de perdoar os pecados. É essa misericórdia
de Jesus que chega até nós pelo sacramento da confissão, o sacramento da penitência. E aqui está uma das bases bíblicas desse sacramento. Jesus transmite aos seus discípulos, transmite à igreja esta missão de perdoar os pecados, de ser canal dessa misericórdia na vida das pessoas. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. É por isso que nós entendemos que nós precisamos da igreja, representada pelos seus ministros, os bispos e os sacerdotes, para que esse perdão chegue até nós. Essa foi a vontade de Jesus e nós vemos isso no Evangelho. Tem gente que fala, mas por que eu vou me confessar diante de um padre, diante de um homem que é pecador como eu? Bom, a razão está aqui. Foi Jesus que transmitiu aos seus discípulos, transmitiu à igreja essa missão de perdoar os pecados. E assim nós contemplamos essa misericórdia, o ressuscitado que quer dar o seu perdão. E nós percebemos como Jesus teve misericórdia também daqueles discípulos. Na hora H, a maioria deles fugiu, só João permaneceu até o fim, Pedro negou e todos abandonaram. E quando Jesus aparece, ele não dá uma bronca, mas ele diz: a paz esteja convosco. Então ali a gente vê a misericórdia, o perdão de Jesus também diante daqueles que haviam fracassado, haviam negado, haviam fugido da cruz. E este perdão, essa misericórdia que jorra do coração de Jesus, que quer também atingir os nossos corações. Mas as leituras que nós ouvimos hoje nos falam sobre a fé, que é a nossa resposta ao amor e à misericórdia que Deus tem por nós. E as leituras de hoje nos ajudam a nos perguntar sobre a nossa fé em Jesus ressuscitado. Primeiramente, através de Tomé. Tomé que não está com os demais discípulos na primeira aparição e 8 dias depois, por isso ouvimos esse evangelho hoje, aí sim, junto com a comunidade, e aí a gente entende que a nossa fé não pode ser vivida sozinha, nós precisamos dos irmãos, precisamos da igreja, precisamos da comunidade para que possamos ver Jesus. É com os irmãos que nós encontramos o ressuscitado. Por isso, não basta rezar sozinho, não basta só uma fé de internet. Nós precisamos estar em comunidade. E ali, na reunião, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E Jesus que questiona a fé. Você acreditou agora porque você me viu? Bem-aventurados, felizes aqueles que creram sem terem visto. E esta é a fé que nós somos chamados a viver. Nós não vimos Jesus, nós não caminhamos com Ele, nós não presenciamos os milagres que Ele realizou, mas nós acreditamos sem ter visto. E esta é a fé que precisa sempre ser exercitada. Mesmo sem ver, nós cremos, nós confiamos, nós esperamos nesse Jesus ressuscitado. Segunda leitura de hoje nos apresenta uma visão do apóstolo João no livro do Apocalipse. Ele que está ali, antes da sua morte, na prisão, na ilha de Patmos, na Grécia, e tem algumas revelações. E ele diz que no dia do Senhor ele foi arrebatado pelo Espírito e ouve uma voz. E no meio desse relato, João cai como morto aos pés daquele que fala, que colocou a mão direita sobre João e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Lembra que
na vigília pascal, quando o sacerdote está preparando o círio pascal, ele escreve o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, para dizer que Cristo é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. É Jesus ressuscitado que se revela também a João e pede a sua fé, a sua confiança. Mesmo que apareceu a Tomé e aos demais discípulos, parece mais uma vez se revela a João. E é nisso que nós cremos, que Jesus é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim, e precisa ser o início e o fim de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que vamos começar, nossos projetos, nossas ações, realizações, precisam começar em Jesus Cristo, para que tudo termine nele. Às vezes nós nos perguntamos por que as coisas não dão certo na nossa vida. Talvez porque lá no início nós não colocamos Jesus, não começamos do jeito certo. E aí é lógico que as coisas não vão dar certo. E na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que estamos ouvindo ao longo de todo esse tempo pascal, estamos no capítulo 5 e São Lucas relata que muitos sinais, muitas maravilhas eram realizadas entre o povo através dos discípulos. O povo se reunia com muita união, ninguém dos outros, dos judeus, ousava estar contra os discípulos, porque o povo estimava muito, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. E aqui está o ponto central desta reflexão. Durante o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos as consequências, os frutos da ressurreição de Cristo. E a multidão dos fiéis vai aumentando, vai crescendo com base na fé. A fé é o critério para dizer que eles pertencem a Cristo. Eles aderiam ao Senhor pela fé. E a fé é justamente isso, muito mais do que um sentimento, sentir. A fé é uma adesão. Eu adiro a Cristo, eu me uno a Ele, eu me associo a Ele, eu me entrego a Ele num compromisso de confiança, um compromisso de fidelidade, um compromisso de amor. Ter fé é isso, eu confio tanto que eu quero fazer um pacto, que eu quero fazer uma aliança com esse Senhor. E é isso que aquela multidão que ia crescendo pela ação de Jesus através dos discípulos entende. E eles viviam isso, essa adesão pela fé, pela confiança. A fé que Tomé foi convidado a viver, a fé que João, na segunda leitura de hoje, foi convidado a viver, e a fé que nós somos convidados também. Uma fé que seja uma adesão a Jesus. Nós aderimos ao Senhor, nós nos unimos a Ele, nós fazemos um compromisso de confiança, de fidelidade. Eu sei que Ele esteve morto, mas Ele está vivo. Eu creio, eu espero. E na misericórdia de Deus eu confio. É assim que nós rezamos: Jesus misericordioso, eu confio em vós. E o Salmo nos diz: eterna é a sua misericórdia. Nós confiamos, nós cremos nesse Jesus misericordioso, nesse ressuscitado que quer também oferecer o seu perdão a cada um de nós. Então, que nesse domingo, ouvindo essas leituras, você possa renovar a sua fé, o seu pacto com o ressuscitado, e que assim você experimente
esta misericórdia infinita que Jesus tem por cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos pela palavra neste segundo domingo da Páscoa, agradecemos pela tua divina e infinita misericórdia e pedimos, aumenta a nossa fé. Nós queremos nos unir a ti através dessa fé e que isso possa transformar a realidade ao nosso redor. E que desça sobre você, neste domingo, sobre sua família, a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal. Caso você ainda não seja inscrito, compartilhe essa mensagem e me ajude assim a evangelizar. Um ótimo domingo e fique sempre com Deus.